ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأتباعه إلى يوم الدين الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه وقال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أما بعد، إخوتي الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها خير وسيلة نتقرب بها إلى الخالق يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إخوتي الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فإنها خير وسيلة نتقرب بها إلى الخالق يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. Meus respeitados irmãos e minhas irmãs, não há dúvida que todos nós estamos no mundo, ou seja, todos nós estamos a assistir àquilo que são preocupações do homem. Não há dúvida que o homem está hoje mergulhado em muitos assuntos que não nos dizem respeito, se não perca de tempo. Não há dúvida que todos nós reconhecemos o quão estamos mergulhados em futilidades, em assuntos fúteis que nada servem, que nada trazem mais valor para nós no nosso dia a dia, principalmente no dia de Qiyamat. Não há dúvida que ao chegar dezembro, ao chegar no seu final, como estamos a assistir agora, tivemos dia 24, 25, assim em diante, que todos estiveram mergulhados no entanto, em usar o seu tempo de forma não racional. E agora, estamos a chegar no final do ano, onde também todos nós estamos a usar nosso tempo de forma irracional, de forma a não produzirmos para o nosso bem, para o nosso dia a dia, e muito menos produzirmos para o nosso Akhirat. É esta a razão, meus caros irmãos e minhas irmãs, que nos leva hoje a trazer mais uma reflexão. Não é tema, mas uma reflexão que nós titulamos o uso racional do tempo versus a quadra festiva. O nosso tema, que nós vamos trazer aqui para uma pequena reflexão, porque essas reflexões, nós ao trazermos, não tentamos, ou geralmente a gente não quer trazer uma conclusão. Queremos que a pergunta permaneça nas vossas mentes e a resposta venha de vós também. Por isso nós sempre dizemos que não estamos a trazer tema, mas sim trazemos uma reflexão. E a reflexão que trazemos hoje é o uso racional do tempo versus a quadra festiva. Meus caros irmãos, como eu dizia na introdução, que todos nós estamos mergulhados em assuntos, particularmente quando chega o final do ano, quando chega o dezembro, nos seus 2 dias festivos, estamos a falar do dia 25, assim como o final do ano, perdemos o nosso tempo, gastamos o nosso tempo em coisas que não nos beneficiam nem para o nosso dunya e muito menos para coisas que vão nos beneficiar no Akhirat. Meus caros irmãos, o tempo é das coisas mais importantes na nossa religião. O tempo, este que nós usamos, este que nós vivemos, é dos mais importantes na nossa religião, razão pela qual Allah subhanahu wa ta'ala jurou, ou em várias vezes Allah subhanahu wa ta'ala jurou pelo tempo. Allah não jurou no Coran pela sua majestade. Allah jurou várias vezes no Coran pelo tempo. Quando Allah diz wal asr, quando Allah fala wal duha, wal layl, wal nahar, etc, etc, tudo isto Allah subhanahu wa ta'ala está jurado pelo tempo. Por que Allah jura pelo tempo? Allah jura pelo tempo devido à sua importância aqui no dunya e também está ligado para o nosso bem no Akhirat. Meus caros irmãos, a nossa religião islâmica, esta que todos nós, graças a Allah subhanahu wa ta'ala, com a sua misericórdia, nós somos muçulmanos, os nossos pilares, a primeira coisa que nos faz, ou a coisa que nos torna muçulmanos, é acreditarmos em 5 pilares.
E esses pilares, meus caros irmãos, todos eles estão ligados ao tempo. Os nossos pilares no Islã, todos eles estão ligados ao tempo. O que significa que você, no Islã, não vai viver sem, no entanto, olhar para o tempo, sem, no entanto, você respeitar o tempo, e é através do tempo que você vai praticar as boas ações que dará-te os frutos aqui no Dunya, assim como no Akhirat. Ora, vejamos, o jejum é um tempo específico. O salat que nós fazemos é um tempo específico. O zakat que nós pagamos também é um tempo específico. O hajj que nós também fazemos é um tempo específico. Não há nenhum inteligente que possa aparecer hoje, dizer que não. O salat fajr termina, no entanto, começa das 5 até 5h45, mas eu posso instituir o adhan 3h30 ou 6h30. Se você estiver fora do tempo estipulado para o salat, então esse salat não tem valor. Não tem seu valor devido à prática ou fora da prática no tempo devido. O jejum do Ramadã. Você não vai, no entanto, inventar, dizer que eu sou mais inteligente e posso inventar um tempo que me convém para eu jejuar. Por mais que você venha jejuar 11 meses fora de Ramadã, você não fez nada, não cumpriu com este pilar. O zakat, que tem também seus trâmites legais, você, por mais que tenha tanto dinheiro, você diz que não, hoje estou a tirar zakat, amanhã vou tirar zakat, mês que vou tirar zakat, e não esperar, no entanto, o completar o nisab, que é a porção para você fazer o zakat, também não fez nada. O hajj, idem, por mais que você seja inteligente, por mais que você tenha condições financeiras, você não vai inventar o seu hajj, porque o hajj está estipulado num devido tempo e num devido lugar. Meus caros irmãos, para dizermos que a importância ou o uso racional do tempo reveste a sua importância, porque Allah subhanahu wa ta'ala jurou pelo tempo e todos os nossos pilares estão ligados também ao tempo. No hadith de narração de Ibn Abbas, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: "Ni'matani maghbuna fihima kathirun minan nas." Duas dádivas que muitos de nós ou muita gente se esquece delas. Sabem quais são essas dádivas? As-sihhatu wal-faragh, a saúde e o tempo livre. É nessa senda, meus caros irmãos, que vamos abordar este tema e vamos trazer, no entanto, 3 elementos. O primeiro elemento será a responsabilidade do tempo aqui no Dunya, assim como no Akhirat. Esse é o primeiro tema que nós vamos abordar. A nossa responsabilidade, a responsabilidade do tempo aqui no Dunya, assim como no Akhirat. E o terceiro que nós vamos abordar, meus caros irmãos, está, no entanto, o arrependimento. Qual é o arrependimento que o ser humano terá aqui no Dunya ou particularmente no Akhirat? E no fim, vamos aliar o uso racional ao tempo com a quadra festiva que nós estamos aqui, todos nós assistirmos algumas religiões, algumas pessoas mergulhadas nela. Meus caros irmãos, o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, num hadith muito conhecido, de narração de Jabir, aliás, de Mu'adh bin Jabal, ele disse: no dia de Qiyamat, nenhum ser humano irá no entanto, movimentar-se, irá dar um passo. Nenhum ser humano no dia de Qiyamat, depois de levantar na sua sepultura, irá dar passo sem que ele responda a 4 questões. E essas questões, meus caros irmãos, estão ligadas ao tempo. Dentre essas questões que o ser humano terá que responder, é, no entanto, responder como é que passou a sua vida na generalidade. As 4 questões, particularmente as 2 iniciais, elas todas estão ligadas ao tempo. Primeiro, a nossa vida, como é que nós passamos. Significa que você vai relatar a Allah subhanahu wa ta'ala como é que você usou o seu tempo, como é que você usou a sua vida. Mais do que isso,
tem um detalhe. É a vida no geral, mas Allah vai nos questionar também como é que nós usamos a nossa juventude. A juventude também está ligada ao tempo. Meus caros irmãos, a nossa responsabilidade no uso do tempo é que no dia de Qiyamat nós não vamos mover os nossos pés ou não vamos fazer nenhum passo sem que a gente responda essas questões. Daí está a nossa responsabilidade. Está a nossa responsabilidade de usarmos melhor o tempo para, no entanto, servir-nos aqui no Dunya, assim como no Akhirat. Meus caros irmãos, o tempo, esse que Allah subhanahu wa ta'ala colocou à nossa disposição, o tempo, esse que Allah subhanahu wa ta'ala colocou à disposição de cada um, tem sua responsabilidade. E é este tempo, meu caro irmão, que não voltará jamais. Você não pode pensar que sexta-feira, numa hora específica que você não aproveitou, voltará a aproveitar no outro dia. O tempo que você perde hoje, 1 minuto que você perde hoje, 1 segundo que você perde hoje, não pense que irá recuperar. Hassan al-Basri, Imam Hassan al-Basri, ele disse o seguinte: quando o dia nasce, o dia diz o seguinte: Ya ibn Adam, inni ana khalqun jadidun, wa fi amalika shahidun, igtanimni, fa inni la a'udu hatta yawm al-qiyamah. Quando o dia nasce, o dia fala para o homem, dizendo que Ya ibn Adam, ó filho de Adam, ó ser humano, inni ana khalqun jadid, eu sou uma nova criatura. Wa fi amalika shahid, para as suas ações eu sou testemunha. Igtanimni, aproveitai-me. Fa inni la a'udu hatta yawm al-qiyamah. Eu não voltarei jamais até o dia de Qiyamat. Não pensemos, meus caros irmãos, que somos inteligentes, que temos a capacidade suficiente de recuperarmos as ações, de recuperarmos o tempo que nós perdemos no passado. Isso não acontece. Eu costumo dar um exemplo de um estudante que diz: eu estou cansado, não vou rever esta matéria, vou rever amanhã. Ele vai jogar futebol, ele vai brincar ou ele vai dormir. Chega um dia e ele vai rever aquela matéria que não reveu naquele dia e vai entender. E diz que eu aproveitei o tempo, ou recuperei o tempo porque já dominei a matéria. E o tempo que atualmente usou. Quer dizer, você recuperou o tempo que achou que estava perdido, mas este tempo atual que você usou, deveria usar para outra coisa. Então, meus caros irmãos, o tempo usado, o tempo desperdiçado, ele jamais voltará a ser igual. Uma coisa engraçada, e um poeta diz o mesmo, é que diz: Thalathun laysa laha iyab. 3 coisas não têm retorno. Thalathun laysa laha iyab. 3 coisas não têm retorno. Al-jamalu, wal-waqtu, wal-shabab. A beleza, al-jamalu, wal-waqtu, e o tempo, wal-shabab, e a nossa juventude. Todos nós podemos refletir nisso. Nós, quando crianças, éramos mais bonitos. Ao crescermos, talvez éramos mais bonitos. Ao crescermos, começamos a declinar, nos tornamos mais feios. Al-jamalu wal-waqtu, e o tempo que você perdeu hoje, neste momento, o tempo que você perdeu ontem, ele jamais irá voltar. O shababu, assim como a juventude. Por isso, um poeta diz: Leitu wa hal yanfa'u shay'an leitu, leita shababa ya'udu yawman fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashib. Quem me dera se a juventude. Aliás, o homem, quando envelhece, diz: quem me dera. Ela fica a lamentar, dizendo: quem me dera. Mas será que essa lamentação beneficiaria em alguma coisa? Diz: leita shababa ya'udu yawman. Quem me dera se a juventude voltasse um dia, fa ukhbirahu bima fa'ala al-mashib, para informar o que a velhice fez. Isto tudo, meus caros irmãos e minhas irmãs, reveste-se, no entanto, do uso racional do nosso tempo. É preciso, nós muçulmanos, usemos o nosso tempo, porque as nossas adorações, os nossos ibadats, a nossa vida toda no Islã está ligado ao tempo. Como eu dizia, que Allah subhanahu wa ta'ala jurou
pela coisa mais importante, que é o tempo, em que Allah subhanahu wa ta'ala considerou que o tempo é muito valioso. Aliás, até porque os nossos pilares no Islã, todos eles estão ligados ao tempo. E o professor sallallahu alaihi wasallam disse: "Ni'matani maghbuna fihima kathirun minan nas", duas dádivas, muita gente despreza, ou seja, muita gente desleixa e esquece, e essas dádivas é a nossa saúde e o nosso tempo. Meus caros irmãos, nós temos responsabilidade em uso racional do nosso tempo. Esse tempo, o uso racional desse nosso tempo, que nós devemos usar, ou seja, de forma racional, que é para beneficiarmos-nos aqui no dunya, assim como no akhirat. Como é que nós podemos aliar o uso racional do nosso tempo com os dias em que nós nos encontramos agora, os dias de quadra festiva? Meus respeitados irmãos e minhas irmãs, estamos a falar do uso racional do tempo versus a quadra festiva. Imam Shafi'i, no seu livro Diwan, Imam Shafi'i, ele trouxe umas palavras que diz o seguinte: "Nu'ibu zamanana wal 'aibu fina". Depois disse: "Lau nataqa zamanu fina, idhan lahajana". Todos nós criticamos o nosso tempo. Quer dizer, todo homem, quando ele acorda, diz que não tem tempo. Todo homem reclama que não tem tempo. Você pergunta: "Não fez salat na hora por quê?" Porque não tinha tempo. Você não fez certação por quê? Porque não tinha tempo. Você não fez isto por quê? Porque não tinha tempo. Imam Shafi'i disse que todos nós criticamos o tempo. Mas o tempo, se ele falasse, "Lau nataqa zamanu fina", se o tempo se expressasse, então ele iria nos atacar. Por isso, em filosofia diz-se, o tempo perguntou ao tempo quanto tempo tinha o tempo, e o tempo disse que menos tinha tempo. Então, meus caros irmãos, é preciso usarmos o tempo, porque no dia de Qiyamat, o maior arrependimento que nós vamos ter é por não termos usado simplesmente um segundo em dizer Subhanallah. Repito, que no dia de Qiyamat, um dos maiores arrependimentos que o homem vai ter é porque vai ver as recompensas que ele vai ter, ou que o trem poderá ter. E ele vai dizer: pelo menos se eu tivesse aproveitado só um segundo da minha vida em dizer Subhanallah. Só simplesmente essa palavra. Então, imaginemos, Subhanallah, quantos segundos leva para dizer? Menos de um segundo. E quanto tempo nós perdemos? Perdemos um segundo? Perdemos uma hora? Perdemos um dia? Uma semana? Não. Muita gente perde a vida inteira em não fazer nada. Muita gente perde um tempo ou um ano inteiro sem, no entanto, produzir alguma coisa que lhe beneficia no dunya, assim como no akhirat. Porque eu costumo dizer que no Islã está patente que nós não podemos pensar que a prática das boas ações só vai ter o seu reflexo quando nós entrarmos no Jannat. Não é isso. Você praticar o bem, a sua recompensa, o seu bem-estar, ele começa aqui no dunya. O reflexo das boas ações, das boas práticas, a recompensa começa aqui. Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Aquela pessoa que praticar o bem, seja homem ou mulher, o que Allah subhanahu wa ta'ala disse? Falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Nós dar-lhe-emos boa vida. وَلَنَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. E no dia de Qiyamat, nós iremos lhes recompensar do bom que eles faziam. Então não podemos pensar, meus caros irmãos, que a nossa prática do bem, não podemos pensar que a nossa ligação para com Allah, o seu ganho, o seu reflexo é só no Jannat, é aqui no dunya. Então, meus caros irmãos, é preciso usarmos o nosso tempo. E estamos, no entanto, em momentos conturbados, onde nós estamos a chegar no final do ano. Estamos num momento ou numa era em que todos nós estamos mergulhados, querendo ou não, porque temos amigos, familiares, etc., que não são muçulmanos também. Mas nós, como muçulmanos, devemos ter a nossa posição. Nós, muçulmanos, devemos, no entanto, refletirmos do nosso tempo e quais ganhos que nós temos, quais os ganhos que nós obtivemos durante o ano. Alguém faz isso? Alguém já fez isso? Quer dizer, nós, no nosso calendário Hijri, menos conhecemos.
Bom, não é problema. Porque não é pecado nós lidarmos com esse calendário. Mas você como humano, você como muçulmano, hoje está a se preocupar, no entanto, em festividades. Hoje você está a se preocupar em troca de presentes. Hoje você está a se preocupar em receber presentes. Até porque muitos empresários que eu conheço aqui, ou seja, comerciantes, já trocaram presentes com as pessoas que comercializam com eles. Já receberam outros presentes. Já fizeram o seu ano financeiro. Já fizeram etc, etc. Mas você já parou medir-se. Você já parou fazer o cálculo. Você já parou para fazer reflexão do quão você aproveitou o ano ou do quão você menos aproveitou o ano? Alguém já fez isso? Duvido. Então, desde já, devemos, meus caros irmãos, refletirmos, avaliarmos-nos, medirmos o tempo, este ano que está a findar, como é que eu aproveitei? Quais os ganhos que eu trouxe para mim, para o meu dunya, assim como para o meu akhirat? Meus caros irmãos, no dia de Qiyamat, Allah diz: "Hatta idha ja'a ahadahumul maut, qala rabbi irji'un." Quando eles morrerem ou quando algumas pessoas morrem, o que é que eles dizem? Desejam para que eles voltassem. Para fazer o quê? "La'alli a'malu salihan fima taraktu." Para que eu possa fazer uma ação boa que eu deixei. Por que isso? Porque não aproveitamos bem o nosso tempo. Meus caros irmãos, estamos nesses dias, como eu dizia, na quadra festiva. Na quadra festiva, nós como muçulmanos, a coisa que devemos fazer, em primeiro lugar, é avaliarmos as nossas ações. É avaliarmos o quão aproveitamos o tempo ou o quão menos aproveitamos o tempo para podermos fazer cálculo daquilo que foram nossas boas ações, para, no entanto, incrementar a prática das boas ações e, por um outro lado, fazermos um balanço das más ações que não nos beneficiaram em nada, para, no entanto, podermos deixar as más práticas. Meus caros irmãos, estamos, como eu dizia, mergulhados num mundo como este de Moçambique. Num mundo em que você está numa família onde alguns não são muçulmanos. Nós estamos num mundo em que, na nossa família, por vezes, sou o único muçulmano. Estamos numa família em que nem todos são muçulmanos. Como é que nós podemos nos lidar com essa situação? Meus caros irmãos, é preciso, como eu dizia, primeiro olharmos para o nosso tempo, não mergulharmos naquelas ações que nos levam a perder nosso tempo e também evitarmos, no máximo, em fazermos essas ações, em mergulharmos nessas festividades, porque nós temos duas festividades que o profeta sallallahu alaihi wasallam nos concedeu. Essas festividades são os nossos dois Eids, Eid pequeno, Eid al-Fitr, assim como Eid al-Adha. Com isso, meus caros irmãos, não queremos dizer que quando você estiver numa família, ou quando você tiver um vizinho, quando você tiver um colega, você vai guerrear com ele porque a festividade não é sua. Porque ele está a festejar, no entanto, em festas que não são islâmicas. Vamos deixar as pessoas conviverem, praticarem, porque eles, ao fazerem isso, se no entanto nos provocarem, o Islã aceita, porque Allah subhanahu wa ta'ala disse: Allah não nos impede, Allah não nos proíbe, é nós convivermos com pessoas que não nos atacam, que não atacam a nossa religião, que não nos retirem das nossas casas, mas sim, Allah subhanahu wa ta'ala ordena ao contrário. E Allah subhanahu wa ta'ala diz: ordena em sermos justos com eles, porque Allah subhanahu wa ta'ala é justo com o seu ser humano.